Lá vem a professora com Rafael Sanzio, a elegância da dama e a magia do unicórnio. Representado frequentemente como um cavalo branco com um único chifre em espiral, o unicórnio faz parte do imaginário de diferentes culturas antigas. Relatos do passado mencionam e o descrevem como se realmente existisse. O Museu Cluny, em Paris, com vasto acervo medieval, expõe uma peça como sendo o chifre de um unicórnio. Será mesmo? A verdade é que o povo acreditava nele. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais desse assunto com vocês. Essa criatura mítica, considerada mágica, foi tema e aparece em muitos quadros ao longo da história da arte, inclusive com sua imagem chegando à atualidade como item de consumo popular. O renascentista Rafael Sanzio, príncipe dos pintores, que morreu no auge da carreira aos 37 anos, também se inspirou nesse ser fantástico. No misterioso retrato A Dama e o Unicórnio, uma bela e suave jovem segura o animalzinho como se fosse de estimação. Essa pintura foi um óleo sobre madeira, realizado por volta de 1506, com as dimensões de 65 por 61 centímetros, e hoje se encontra na Galeria Borghese, em Roma. E é fatal compará-la à Mona Lisa, porque de fato o pintor se inspirou na revolucionária pose em 3/4 criada por Da Vinci, que Rafael conheceu em sua passagem por Florença. Rafael, inclusive, incluiu as mesmas colunas que ladeiam a Gioconda e que, em geral, passam desapercebidas para a maioria das pessoas. No quadro à esquerda, por causa da perspectiva e da paisagem, a mulher parece mais próxima do observador e, diferente do quadro de Da Vinci, a jovem com o unicórnio domina o espaço em detrimento da natureza. A presença do unicórnio cumpre uma função simbólica, ele indica castidade e graça. O colar da moça também sugere as mesmas virtudes, porque é feito com esmeraldas, rubis e pérolas, reconhecidamente elementos ligados à pureza, o que pode sugerir se tratar de um retrato nupcial. A dama é elegante, seus atributos femininos evidentes, as cores utilizadas colaboram com a atmosfera de tranquilidade, mas essa obra já passou seus percalços. Em algum momento de seus mais de 500 anos, alguém, não se sabe por quê, talvez por achá-la despudorada com os ombros de fora, resolveu transformá-la em Santa Catarina de Alexandria. Então pintou um manto sobre seus ombros e incluiu a palma na mão direita, que é um atributo da santa, e a roda de seu martírio. No século XX, na década de 30, o quadro foi restaurado, tendo sua imagem transferida da madeira para uma tela. Por isso que eu disse que ele era um óleo sobre tela, né? E aí a camada de tinta que a tornava Santa Catarina foi retirada e a imagem voltou ao seu original. Na década de 50, em outro trabalho de conservação, uma radiografia revelou que originalmente o Rafael havia pintado um cachorrinho no colo da menina e não um unicórnio. Essa descoberta reforçou a ideia de se tratar de um retrato nupcial, já que os cães simbolizam a fidelidade. Se foi o Rafael que alterou a pintura, ninguém sabe. A identidade da retratada também é uma incógnita. Cogitou-se tratar de uma irmã caçula do pintor ou de Madalena Strozzi, pertencente ao ramo dos Medici, mas as hipóteses foram descartadas porque a idade das mulheres não condizia com a da pessoa retratada. Outra candidata foi Giulia Farnesio, esposa de Orsino Orsini, que aqui aparece também retratada com um unicórnio. No caso desse quadro, o animal foi incluído como referência ao brasão de armas da família de Giulia, por isso ela aponta para ele. É uma pose de pertencimento, né? Pertenço a essa família. Giulia, considerada uma bela mulher, era amante de ninguém mais do que o Papa Alexandre VI, bem mais velho do que ela. O relacionamento era incentivado pelas famílias, inclusive pela sogra de Giulia. Sabe, gente? Tudo política e poder. Então, o mais aceito é que a jovem imortalizada por Rafael seja filha de Giulia, Laura Orsini, mas não com seu esposo, que era o pai oficial, inclusive deu o sobrenome para a jovem, né, Orsini, mas era filha de fato do Papa Alexandre VI. Por isso, o unicórnio teria sido incluído como uma referência à mãe da menina,
e por isso também ele é um filhote, não um unicórnio adulto, porque foi a pintura de, entre aspas, uma criança de um casal muito importante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai, professora.